Gente, eu vou trazer, claro, o Lorival Santana para a gente poder falar desse assunto. Repercutiu muito, Lorival, tudo o que aconteceu hoje na decisão da Suprema Corte. A alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, a Michelle Bachelet, tratou a decisão como um golpe para os direitos das mulheres. E desde cedo eu tenho acompanhado as discussões, muita gente dizendo que isso pode ser um prenúncio para decisões semelhantes em outros lugares do mundo. Eu queria entender, Lorival, primeiro exatamente para você explicar para quem está em casa o que é que está em jogo, porque diversos estados agora, sem, digamos, essa obrigação de manter o amparo ao aborto legal, já preparam não só a proibição, como também uma série de medidas para barrar, inclusive viagens, que mulheres saiam de suas fronteiras para outros estados onde ainda será permitido, se houver ainda a permissão para o aborto legal. Eu queria que você colocasse tudo isso em perspectiva e trouxesse para a gente qual é o recado que os Estados Unidos mandam para o mundo hoje. Acho que a Suprema Corte, né? A Suprema Corte dos Estados Unidos, moldada à imagem e semelhança de Donald Trump, a maioria dela manda para o mundo hoje. Boa tarde, Daniela. Começando então pelo mundo, a ministra das Relações Exteriores da França, Catherine Colonna, tuitou: chocante, a revogação do direito ao aborto pela Suprema Corte dos Estados Unidos representa um grande retrocesso para os direitos fundamentais. A França continuará se mobilizando em sua defesa. Essa referência que você fez no início, aos anos 1830, feito pelo presidente Joe Biden, é porque foi naquela década que alguns estados americanos começaram a aprovar leis contra o aborto. Mas eram leis contra um aborto tardio, quando a gestação já estava muito mais avançada. E, além disso, foi muito antes de as mulheres americanas obterem o direito ao voto, em 1920. Com relação aos estados, a gente até tem um mapa que a gente preparou mostrando os estados que são dominados pelos republicanos, né, nos congressos estaduais, e que neles, os Estados Unidos têm 50 estados. Se a gente puder mostrar o mapa, em 22 estados já foram aprovadas leis que proíbem o aborto. Inclusive, a referência que você fez a viagens, no caso do Texas, a lei prevê que se alguém ajuda uma pessoa a fazer um aborto, seja no Texas ou fora do Texas, digamos, um motorista de Uber ou algo assim, essa pessoa pode ir presa. Além da mulher que fez o aborto, os médicos, enfermeiros, diretores de hospital e pessoas que tenham contribuído podem ser presas. É esse tipo de lei que passa agora a ser referendado pela Corte Suprema. E o que está em jogo? A emenda 14 da Constituição, na qual se garantem as liberdades individuais. Contra o quê? Contra um Estado opressor, né? Nós estamos falando da Constituição americana. Um Estado opressor que pode interferir em decisões que são individuais, que se referem, por exemplo, ao corpo das mulheres. Está aí o mapa, então, 22 estados já têm essas leis, e esses que estão com o vermelho mais claro, 4 estados que têm um ambiente político favorável para aprovar leis na mesma direção, então ficariam 26 dos 50 estados. Esses são os estados dominados, como eu disse, pelos republicanos. E eu pontuo essa questão das liberdades individuais e da Constituição, porque ontem mesmo a Suprema Corte aprovou, com base na segunda emenda da Constituição, uma lei que permite às pessoas usarem armas ostensivamente, de forma visível, né, na contramão do que o próprio Senado americano, com o apoio de 14 republicanos, aprovou na terça-feira, que é de restrições do acesso às armas para pessoas com menos de 21 anos e verbas para assistência psicológica para pessoas que podem partir para um ato de violência, como esses massacres que acontecem nos Estados Unidos. Então, a segunda emenda e a emenda 14 asseguram direitos individuais, mas as leituras são opostas, Daniela.